já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saber não que ainda és o mesmo Deus. Oh, Ele é o mesmo. Então cante a Ele e diga: quando não posso te ouvir, quando não posso te ouvir, o meu clamor, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que... Noite, eu tenho o prazer, a honra e a alegria de estar com uma pessoa muito especial. Ela não é só a minha discipuladora, ela é a minha amiga, a minha irmã, a minha cunhada. Ela é, assim, muita coisa no meu coração. A minha apóstola Neuci, que delícia! Boa noite, minha linda! Que delícia, que prazer, que privilégio ter você conosco no Cá Entre Nós. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todas que estão nos assistindo, nos vendo. Para mim também é uma alegria estar aqui com você, um prazer, uma honra muito grande. Você também, minha amiga, minha irmã, uma parceirona aí de muitos e muitos anos, né? Com a graça de Deus. Um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Que bom. Eu fiquei muito feliz de você poder ter aceito o convite, né? Conforme em outras oportunidades isso não foi possível devido à agenda, compromisso e tudo mais. Mas hoje deu certo. E eu creio, né, que tudo na nossa vida é no tempo correto, né? É no tempo do Senhor. Então, hoje foi o dia que Ele marcou para o nosso bate-papo. Eu conheço muito da sua vida, né? Você, menina, e a gente já se conheceu, né? Você, mulher, você recém-casada, você grávida, você recém-mãe, você minha irmã, minha amiga, minha cunhada. Eu te conheço muito nessa área, né? Nós somos parceiras já de muito tempo. Mas existe um lado da tua vida que eu conheço pouco, que é o seu lado ministerial.
eu fiquei distante muito tempo, né? Embora todas nós no Senhor, mas ficamos distantes porque cada uma estava trabalhando para um lado para o Senhor, né? Até eu te via em congressos e muitas vezes a gente ficava em lugares opostos nos estádios e não era possível nem a gente se ver. E aquilo para mim doía demais, porque eu queria estar junto, mas eu sabia que ali eu estava a trabalho do reino de Deus, como você também estava a trabalho do reino de Deus. Até que o Senhor, num tempo, eu queria trabalhar para o Senhor em família. Busquei isso, jejum, oração, afinco mesmo, foram 90 dias específicos. E eu dizia para ele, Senhor, eu quero trabalhar para ti em família. Mas eu me referia mais era ao meu marido e meus filhos, né? Só que o Senhor faz abundantemente mais, além do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, né? E aí foi aí que ele nos uniu. Eu fui para debaixo da tua cobertura do apóstolo André, que é a minha família. Eu fui com a minha família de casa para debaixo da cobertura da minha família parentela. Então, isso foi um prazer enorme. Mas ficou aí nesse tempo todo, né, uma lacuna, que eu só ouvi parte, mas eu sei que foi uma história rica. Teu ministério, o início do teu ministério, eu sei que foi algo assim grandioso que o Senhor fez na tua vida. Tantas discípulas que você tem, que a gente ouve, muitas têm idade para ser sua avó e te chama de mãezinha, né? É tão lindo isso. E isso só é conquistado com muito trabalho, né? E com muito se deixar ser trabalhada por Deus. Então, se possível, conta para nós um pouco da sua trajetória. Conta para nós essa rica história aí, porque muitas mulheres precisam saber da sua história para serem encorajadas, motivadas. E aí, quem era, né? A menina Nilce, sem Jesus, que ele chamou, depois foi te elevando, e hoje você é apóstola Nilce. Que linda. Na verdade, eu nunca imaginei, né, que Deus ia fazer tantas coisas como Ele fez. E eu sei que o maior privilégio, o maior presente de tudo isso é a gente ter obedecido, né? Então, esse é um princípio que a gente tem que carregar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, o de obedecer. Mas eu confesso para vocês que não foi fácil, né? O começo do ministério, quando o Senhor nos chamou, eu era muito tímida, né? Tinha muito medo de falar em público, muito medo, muita vergonha. E quando o Senhor chamou meu marido, que a gente era missionário, trabalhava com tendas, então a gente ia para cidades, armava a tenda, né? Pregava o evangelho, ganhava as vidas, montava no carro e vinha embora. E aí um dia o Senhor nos chamou e Ele disse que nós seríamos pastores. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa igreja em Limeira e o Senhor disse que Ele estava nos dando um cajado pastoral, que Ele estava nos chamando para pastorear vidas, para ser pastor de igreja. E eu guardei aquilo no meu coração, né? E chegou o dia que o Senhor nos chamou meu marido, na verdade, né? E ele olhou para mim e disse que ele não iria se eu não fosse com ele, porque o ministério dele era 50% ele e 50% eu. E que se eu não fosse, ele não iria. E naquele momento eu entrei numa luta muito grande, uma luta interior, muito doída, né? Porque, na verdade, eu sabia que era Deus que estava chamando,
mas eu me achava incapaz. Eu me lembro que eu chorei uma semana e eu olhava no espelho e eu dizia assim, eu não tenho cara de pastora, eu não sei a Bíblia, eu não sei aconselhar. E eu falava para Deus, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso comigo, porque eu nunca pedi para que o Senhor me colocasse como pastora, né? E eu entrei numa guerra interior muito grande. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava assim, eu não posso ser louca ao ponto de dizer não para o Senhor. Porque o que eu vou falar para Deus quando chegar no grande dia, no dia que o Senhor vier nos buscar? Eu vou dizer para Ele que eu senti vergonha, que eu senti medo. Eu vou dizer para Ele que eu fui covarde, que eu disse não para Ele. Então, isso foi o que me encorajou a dizer sim para Deus, né? E eu me lembro que nós fomos olhar o salão, né? Espiar a terra. E eu coloquei assim, os meus olhos no blindex, no vidro daquele salão. E o salão acho que cabia umas 250, 300 pessoas mais ou menos. E eu lembro que as minhas pernas bambearam. Eu senti muito medo, eu senti muita insegurança, porque eu me achava incapaz. Eu me lembro que lá em Lindóia ainda, quando a gente nem era casado, nós fomos ministrar para um grupo de jovens e eu estudei a palavra, né? Teu irmão me ajudou a colocar uma ilustração na palavra. E estava tudo muito bonito, muito perfeito. E a hora que eu cheguei para falar, eu não consegui falar. E tinha ali numa roda uma meia dúzia de jovens e eu comecei a chorar. E eu travei de tanto medo, de tanto nervosismo mesmo que eu fiquei. E ele continuou a pregação e eu vi naquele momento que eu tinha um bloqueio muito grande. Então, quando eu olhei aquele salão, eu senti muito medo. Eu senti assim, como se eu não fosse conseguir. Eu senti que aquilo era grande demais para mim, que era uma responsabilidade que talvez eu não daria conta, né? Mas eu lembrava daquilo que eu falei para vocês. Eu dizia assim, como que eu vou olhar para o Senhor no dia que Ele vier me buscar e dizer para Ele que eu não tive coragem, que eu tive medo e que o meu medo foi maior do que tu. E isso me encorajou, né? Então, durante essa semana que eu chorei aos pés do Senhor, Ele me visitou de uma forma especial, de uma forma única, né? Que Ele faz. E eu creio que se você também tem essa dificuldade, né, de falar em público, a dificuldade de se desenvolver no ministério, eu creio que assim como Deus, Ele me honrou, né, Ele me capacitou e tem me capacitado a cada dia, Ele vai capacitar e honrar a sua vida também. Né? Eu dizia para Deus, eu nunca pedi isso. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mesmo nos atirando muito no ministério, porque desde o começo nós nos entregamos por inteiro, né? Então a nossa entrega foi muito intensa. Então nós nos entregamos e não foi algo superficial, pelo contrário, tudo que vinha na nossa mão a gente queria fazer, porque a gente queria alegrar o coração de Deus, né? Mas na verdade, nós éramos muito imaturos. Então, isso me assustou demais. Né? Mas eram muito jovens mesmo. Vocês eram muito jovens mesmo, né? Na realidade, tinha pouca idade. E eu, assim, essa parte eu estava presente. A gente nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa maneira, não é? Até que ele foi apresentado, né, para todos nós. Pela minha lembrança, vocês tinham, eu acho que 3 ou 6 meses de convertido, quando eu fui para Lindóia com o Luiz Paulo,
E aí minha vida estava daquele jeito, né? Tudo escangalhada. Tava todas as áreas da minha vida, eu estava realmente com algum tipo de debilidade. E foi ali que vocês falaram de Jesus para mim. E eu fiquei maravilhada com o Senhor. Voltei com um CDzinho, voltei com uma Bíblia, voltei com uma fé realmente firme. Então, todo mundo explodiu para Jesus, né? Vocês foram na frente e realmente derramaram essa unção sacerdotal na família inteira. E aí eu me recordo que a igreja ao qual nós frequentávamos não era Visão Celular. Então, a nossa preparação para falar, para se atirar, para servir ministrando, era muito limitada, né? E a gente tinha, pelo menos eu tinha muitas debilidades emocionais que me traziam bloqueio para falar. Quando eu conheci Jesus, me entreguei totalmente também. Eu trabalhava na Proar. E aí, um dia eu falei assim, pessoal, nós não podemos sair sem fazer uma oração, pedir para que o Senhor abençoe a nossa semana, né? E aí lá tinham 50 homens. O pessoal do fundo, né, o serviço braçal, eram só homens. 50 homens. Não, beleza, vamos orar. Eu falei, não, porque crer em Deus todo mundo crê, né? Não, sim, todo mundo crê. Eu falei, então eu proponho que toda segunda-feira, antes da gente iniciar a semana de trabalho, a gente faça uma oração. E naquele dia era uma segunda-feira. Aí eles falaram, tudo bem. Aí eu falei, então tá, vamos fazer uma roda. E eles fizeram a roda comigo, ficaram todos quietos, esperando. Eu falei, o que vocês estão esperando? Ué, a senhora orar? Eu fiquei tão, assim, embargada, que eu comecei a chorar também. Eu falei, não é possível. Eu me meti nessa enrascada, porque aí eu vi tudo que eu fiz. Eu convidei eles para orar. É lógico que eles esperavam que eu fizesse a oração. Mas é muito difícil. O ser humano tem a necessidade de ser aprovado. E a gente falar em público vem o receio de ser reprovado, né? Aí, para mim, a experiência foi que dentro da Visão Celular, eu fui curada de muitas debilidades. E uma delas foi o de falar em público. Eu sempre fui expansiva, alegre, comunicativa. Mas para me expor, falar em público, eu tinha essa dificuldade. Onde que eu quero chegar com isso tudo? É saber o que a Visão Celular promoveu no seu ministério, porque quando eu fui para o encontro com Deus, em abril de 2000, lá em Serra Negra, você e o apóstolo estavam trabalhando nesse encontro, onde eu e o Luiz Fernando, nós passamos pela primeira vez no encontro com Deus. Vocês já estavam trabalhando, então Deus já tinha feito muito na vida de vocês, né? Para poder estar ali trabalhando. Como foi isso? Assim, Deus, ele foi fazendo, e eu costumo dizer que ele vai trabalhando aos poucos, né? Então, ele vai nos dando aos poucos, porque eu sempre falo que se Deus tivesse me mostrado hoje, o dia de hoje, eu acho que naquele dia, né, que eu estava olhando aquele primeiro salão, que eu estava prestes a me atirar mesmo naquilo que Deus queria, né? Eu acredito que eu ia cair dura ali no chão, né? Se ele mostrasse a igreja de hoje, se ele mostrasse a quantia de pessoas que nós temos hoje, né? Debaixo da nossa cobertura. Então, ele foi dando aos poucos, ele foi acrescentando e ele foi nos ensinando e nos ensina até hoje. Né? Então, nós estamos na dependência total dele. Mas algo que eu quero que você entenda é que o que foi necessário para que isso se cumprisse? Foi necessário o sim, né? Sem
sem medir as consequências, mas simplesmente obedecer. Então, tem coisas que nós vamos fazer por obediência, e não por aquilo que nós queremos ou que nós gostamos, mas por amor a Deus mesmo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente se converteu, eu não sabia orar. E aí eu pedi para um irmão da igreja, não sei se você vai lembrar do irmão Vanildo. Lembra, marido da Ângela? Lembro. Era um obreiro lá em Lindóia. E eu falei assim para ele, eu não sei orar. Aí ele falou assim, eu vou escrever para você uma oração e enquanto você não souber orar, você lê no papel. Não tem problema você ler. Então, a nossa inexperiência, né, a nossa vida assim com Deus, tudo era muito novo. Então, por isso que eu acredito que existia esse medo, né? E também o receio de fazer algo errado, porque para Deus nós temos que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Então, eu me encontrei nesse desafio, né, de me entregar por completo, ou eu podia, naquele momento, recuar, dizer não, porque eu tinha essa possibilidade, né? Eu podia dizer que eu não queria e o meu marido não ia querer também, porque eu pensava assim, ser pastor deve ser muito ruim. Ser pastor é você perder a sua privacidade. Ser pastor é você anular a sua vida para viver a vida dos outros, né? Então, eu tinha essa imagem equivocada do que era ser um pastor. E hoje eu vejo que eu não perdi nada, né? Que Deus, ele só acrescentou, ele nos presenteou e nos presenteia a cada dia. Cada vez que eu pego o microfone diante daquela igreja, eu sinto a alegria no meu coração. Porque essa, com toda certeza, esse foi o melhor sim que eu disse na minha vida, né? Eu já disse muito sim, que foram importantes. Mas esse, com toda certeza, foi muito maravilhoso. E é a cada dia, né? Cada dia o Senhor nos surpreende. Eu vejo assim que na nossa trajetória, né, para o nosso crescimento, Deus sempre coloca alguém próximo de nós para ser um anjo, para ser um canal, para nos impulsionar a olhos naturais, né? Eu tive várias pessoas assim, você, o apóstolo, a minha mãe, a Bispa Deise. Eu fui muito privilegiada. Vocês foram na frente e me arrastaram mesmo, né? Eu fui carregada, foi um privilégio. E conhecendo a visão celular através de vocês, eu passei por muita cura, por muita libertação de traumas e tudo mais. Então, eu assim, por aquilo que eu passei e por aquilo que eu vejo as discípulas hoje, né, também nessa trajetória, eu entendo que você teve alguém que pagou esse preço por você, alguém que te mostrou o caminho, que pôde ser um ombro, né? E isso foi dentro da visão celular já, ou isso foi realmente fora da visão? O que eu quero saber é quem foi para você um apoio, porque chega a hora que a gente está indo e vai. Eu sei que eu tenho que ministrar, eu vou, eu digo sim. O que sempre eu vi em você foi um temor pelas coisas do Senhor, um amor muito grande, um amor sem medidas pelo Senhor, mas um coração tão humilde, um coração tão puro diante do Senhor e das coisas do Senhor, que eu imagino que Deus fica assim, pulando de alegria, que Ele não vê a hora de te dar algo, de acrescentar algo na tua vida. Porque você mesmo lá, irmão Vanildo era uma pessoa simples. E você foi lá e disse, meu Vanildo,
Eu não consigo orar, eu não sei orar, me ensina. Você não teve receio, vergonha e nem soberba de pedir. Então, esse coração lindo, sabe? Eu sei que é a tua essência. Você sempre teve esse coração lindo, puro. Você é pura. Mas eu também imagino que você precisou de um ombro. Conta para nós. Com certeza. Esse ombro foi o ombro do seu irmão, né? Que sempre me apoiou, que sempre, quando eu disse para ele, eu não vou conseguir, é difícil demais isso para mim, ele me encorajou, sempre me encorajou, sempre me deu palavras de ânimo, né? Então, eu acredito que é uma das pessoas que mais investe na minha vida, no meu ministério, sempre me colocando para fazer, sempre acreditando, né, que Deus pode me usar. E eu me lembro também, porque quando a gente começou na visão, a primeira célula que teria que ser aberta, e foi aberta, foi a nossa, a da nossa casa. Só que aquilo para mim também era um desafio muito grande, né? Então eu tinha muita vergonha. Eu não fui uma pessoa assim que fui criada assim, de uma forma onde eu me expunha, onde eu me colocava diante das outras pessoas e falava com facilidade ao público. Então, assim, eu sempre fui meio do mato, né? E eu me lembro quando a gente foi, quando eu fui, né, ministrar a primeira célula, eu lembro até hoje o tema da célula, que era sobre o Vale de Ossos Secos, né? Então, eu estudei a lição e o que me encorajou, e eu lembro que eu colocava assim o papel, eu apoiava o papel na minha perna para ninguém perceber o quanto que eu estava tremendo, de medo, né, de falar. Então, eu olhava o papel ali na perna e pregando a palavra para aquelas pessoas que estavam em casa. E aí eu lembro que eu tinha comentado isso com a minha pastora, com a minha apóstola, a apóstola Lilian. E ela disse assim para mim, que dia vai ser a sua célula? Eu falei, quarta-feira, 8 horas da noite. Aí ela disse assim para mim, então, quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou estar de joelhos intercedendo pela sua vida. Então, quando eu me lembrava daquilo, a hora que eu estava pregando, aquilo me fortalecia. Então, aquelas palavras dela me trouxe confiança, né? Eu lembrava que tinha alguém orando por mim para que eu conseguisse falar. Então, eu vejo o quanto é importante nós acreditarmos nas pessoas e nós darmos palavras desse tipo para elas, né? É o seu primeiro dia de célula, então eu vou estar orando para que Deus te use. Né? É a primeira vez que você vai ministrar na igreja, eu vou estar orando para Deus te honrar, para Deus falar através da sua vida. O que aconteceu comigo? Eu sempre tive o apoio do apóstolo, né? Que sempre me empurrou, me impulsionou a fazer, me motivou e me motiva, assim, com todo o amor que ele tem no coração. Tem marido que, em vez de ajudar, ele prende, né? Ele não quer que a esposa ela faça ou ela pregue. Então, nós mulheres, nós já tivemos que enfrentar o preconceito, né? Porque no passado só homem pregava, só homem tinha vez, né, para falar. E hoje nós vemos, através da visão, Deus usando a nossa vida. Então, eu achava assim, eu me lembro que eu falava assim para ele, olha, eu nunca vou te impedir de fazer a obra de Deus. Nunca eu vou ser um impedimento para você orar, para você buscar, para você pregar. Você pode estar aconselhando a mulher mais bonita do mundo.
eu nunca vou sentir ciúmes de você, porque eu acredito no seu amor. Mas não me diga para que eu faça, para que eu pregue. Né? Então, ele falava para mim, prega à tarde para as mulheres, entenda. E eu achava que o meu ministério, eu já estava fazendo muito por acompanhá-lo, por aceitar, né, o chamado dele. Eu, na verdade, achava que o chamado era só para ele. Né? Então, eu ali ajudando, eu por detrás dos bastidores fazendo, já estava de bom tamanho. Mas Deus não escolheu só ele. Deus escolheu a mim também. E Deus não escolheu somente o seu marido. Deus escolheu você também. Então, Deus tem uma obra a realizar através da sua vida. Porque cada um de nós temos um ministério, né? Temos dons diferentes. É assim que a palavra fala. Né? Então, nós nos comprometemos. Tá? Realmente é lindo isso, né? E é verdadeiro, porque o casal, ele se faz do marido e esposa. E o ministério não é só de um, né? Se a pessoa ela é metade, o ministério tem que ir os dois juntos para que realmente seja completo. E também dentro da visão celular, não tem como o marido exercer o ministério sozinho, não é? Então, sim, eu vejo a perfeição da visão celular, porque em muitas igrejas, né, tradicionais, que existe o pastor que está à frente da obra, ele se desdobra e muitas vezes ele dá o máximo dele e não é suficiente. Ainda fica muita gente para trás, fica muita gente por visitar, muitos que ele não consegue entrar realmente, ter conhecimento do problema, porque não é algo que a pessoa tenha liberdade para estar falando, talvez a mulher falar com o homem, né? Ou vice-versa, um homem falar com a mulher. E eu vejo que o negócio se faz completo quando o casal mergulha. Quando eu trabalhava com fonoaudiologia, e o Luiz Fernando sempre foi engenheiro, então ele já iniciou, né, o trabalho dele trabalhando com ar-condicionado. Ele teve um emprego só antes da Proar, mas era com ar-condicionado. Então o falar dele, o pensar, o respirar era ar-condicionado. E o meu era fonoaudiologia. A gente vivia em mundos diferentes, não existia uma linguagem comum. Os interesses eram completamente opostos, né? E quando eu conheci o Senhor, eu pedi para o Senhor, Senhor, eu queria tanto falar a mesma linguagem que o Luiz Fernando, viver o mesmo mundo que ele, faz isso, por favor. Então, eu não tinha ideia, né, de que o Senhor nos colocaria numa só linguagem para servir ao Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso que 4 meses depois que eu me converti, o Luiz Fernando me pediu para trabalhar com ele. Então, eu acabei indo para o mundo dele, abrir mão do meu, né, da minha profissão e tudo mais, para poder estar com ele. Mas, para mim, o mais importante era falar a mesma linguagem que ele, era olhar para o mesmo lado. E deu certo. Então, eu trago isso para o ministério. Como pode uma mulher focada, que seja no trabalho dela secular, na casa, nos filhos e tudo mais, e o marido focado no ministério, na oração, no discipulado, nas campanhas que estejam, não vai funcionar. E vice-versa, né? Se a esposa também quiser ir. E a gente trabalhando dentro da visão celular, como um homem poderia aconselhar uma mulher no profundo, na necessidade? Isso passaria a ser uma grande cilada. Ou a mulher aconselhar um homem no profundo.
poderia ser uma grande cilada, como a gente já viu um testemunho ou outro que acontece por aí. Por quê? Os hormônios não se convertem, não é? E o diabo está ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, mesmo assim, você disse aí, eu jamais vou sentir ciúme de você. Você mesmo indo orar, falar com a mulher mais linda do mundo. Isso é lindo da tua parte, porque você coloca o Senhor em primeiro lugar e você sabe o marido que você tem. Isso é lindo, é maravilhoso. Isso é uma confiança tão necessária para que a gente possa enfrentar a vida, né? Isso é muito bom. Mas eu vejo que tudo o Senhor faz perfeito, né? Tocou no teu coração e você confiou em Deus, mesmo ali chorando, gemendo, arrastando, respondeu ao ID, né? E hoje, como você falou, não perdeu a vida, mas ganhou. É um prazer enorme estar lá ministrando. E cada vez que você está ministrando, a gente sente isso. Que você está lá por prazer, por alegria, com satisfação, realmente sentindo o privilégio de estar ali. E cada coisa que você fala, que você ministra, tem uma essência tão grande e penetra tanto no coração da gente. Eu estava na última ministração que eu estive com você, foi no dia da visão, onde você falou sobre o poder do discipulado. Isso. Eu vi, assim, uma essência tão, tão rara, uma profundidade nas palavras, mas não era daquilo que você conhecia de teologia, era da sua vivência, da sua vida, da sua entrega para Jesus. E eu vejo que muitas mulheres, principalmente mulheres, porque aqui é um papo entre mulheres, né? Os homens estão tirando uma casquinha. Tem muito homem conectado aqui, seus discípulos, nossos discípulos aqui de Bauru, eles estão aqui antenados. Muito bem, homens, vocês são muito bem-vindos. E então eu vejo que esse é um papo para mulheres, para que a gente possa trocar experiências. Eu tive muita dificuldade em aceitar que um dia eu seria crente. Depois eu venci essa etapa, aceitei Jesus e vi que sem ele não dava. O primeiro milagre que ele fez foi a cura do Luiz Paulo, né? Você se lembra bem, comemoramos e tudo mais. E assim o Senhor vai gradativamente, ele não deixa a gente empacado no meio do caminho, ele vai... Se ele não for, né, de braço dado, ele vai empurrando, ou ele vai arrastando, mas ele não deixa a gente parado. E aí nós fomos crescendo, né? Viemos para a visão celular. E aí o Senhor colocando coisas na nossa vida, na nossa essência. E eu achava assim que, bom, ser pastora, nunca na minha vida, nunca. Porque eu também achava um fardo. Depois, eu achava que eu não teria também capacidade para isso. Depois eu já comecei a achar que se eu quisesse ser pastora, seria muito, como que diz? Eu estaria me achando, né? Nossa, que pretensiosa querer ser pastora. Mas isso era quando eu já entendia o que significava para o Senhor um ministério. Eu já entendia. Então eu me via ali como pretensiosa se eu quisesse um dia ser pastora. Aí eu deixei de rejeitar essa ideia, até teve lá na casa da minha mãe, né, da Bispa Deise, o pastor Renato, que era de Rio Claro, profetizou sobre a nossa vida, que seríamos uma família sacerdotal e tudo mais. E a minha mãe quase saiu com o homem na vassourada.
Ali eu também não queria, eu fiquei bem de lado, afastada. Você que ficou mais antenada, você e o Afonso. Então eu vejo que o Senhor, ele vai impulsionando a gente, mas sempre há uma resistência, né? A resistência do novo, a resistência da mudança. E imagino que tenha muitas mulheres aqui que sintam essa dificuldade também e que o Senhor tem cobrado de que ela se renda, de que ela diga sim, que ela decida falar, né? Colocar para fora de tudo aquilo que o Senhor já encheu, já lotou o pote ali, né? Mas ainda estão resistentes. Eu passei por isso, você passou por isso, eu rompi, eu desatei com o Senhor, entendendo que seria da minha parte egoísmo, não falar daquilo que Ele estava fazendo na minha vida. E outras pessoas também tinham o direito de receber algo de Deus e não recebiam porque não conhecia. Muitas coisas que eu não recebi, o Senhor disse pedir e dar-te-ei, né? Como é que é mesmo? Ele fala, pedir vos será dado, né? Bater e a porta vai se abrir, né? E então, realmente, muitas coisas eu não recebia porque não pedia, porque não sabia pedir também, porque não conhecia o Senhor. Então, foi nessa que eu comecei a falar do Senhor Jesus para aqueles que estavam mais próximos, até que o Senhor um dia me botou no ministério. A primeira célula que eu fiz também, eu achei que eu ia desmaiar. Eu gaguejava, eu suava, dava o branco, a palavra sumia. E ainda a apóstola Cristina estava aqui comigo, ela prosseguia falando, né? Pior. Meu Deus! Aí ela voltava a palavra para mim, aquilo que me dava uma batedeira, eu falava, meu Deus, achei que ela tinha levado a palavra, devolveu a palavra. Uma angústia tão grande. E quando foi para assumir o ministério, a igreja, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Foi aí que eu me apoiei no Luiz Fernando, né? Falei, e aí, como é que é? A gente vai assumir? Não, vamos assumir. Eu falei, mas não conta comigo para ministrar, por favor. Não conta comigo, eu não tenho condições, eu não tenho bagagem, não tenho saúde, eu não tenho nada para ministrar. Eu faço tudo. Eu limpo a igreja, decoro a igreja, abro uma igreja, corro atrás do povo, vou visitar, eu faço tudo que você precisar. Mas ministrar não vou. Sabe o que ele falou? Tudo bem, fica tranquila. Não, pode deixar. E aí, vamos nós, né? Esse processo você acompanhou bem. Nós aí no discipulado, todo mês, vocês trabalhando nas nossas vidas. E aí chega um belo dia, ele fala assim, tá, o que você vai ministrar hoje? Eu digo, nada, não vou ministrar nada. Não, pelo menos a palavra da oferta você tem que fazer. E assim vai indo, né? A gente vai sendo impulsionada. Comigo, funcionou não dizendo não. E tem vezes que, já teve vezes que eu subi para o altar vazia, sem saber o que eu ia fazer lá. E aí o Espírito Santo, na hora que eu me dispus, ele me toma e diz, pronto, agora eu faço. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma tão linda, né? A gente vai sendo ministrada por aquilo que ministra, a gente vai sendo amadurecida por aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, talvez tenha mulheres aqui que, se tiver que pegar no microfone hoje, possa bambear as pernas. Outras, se tiverem que pegar num papel para ministrar, vão tremer demais. Mas a minha palavra, que eu quero a sua palavra também, apóstola, a minha palavra é
Não olhe para dentro de si, não olhe para a tua necessidade e nem para a tua debilidade. Se o Senhor está chamando, vai e faz. Amém. Porque é o mesmo que eu falo para aquelas que vêm hoje, né? O que eu faço? Como que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falo, olha, não olha para você. Você está tendo a necessidade de ser aprovado, de se sentir segura. Então esquece, tira você da frente e coloca o Senhor. É como se você estivesse prestando um serviço. Fica mais fácil de realizar. E eu vejo que, assim, comigo, está dando certo. Com os discípulos, está dando certo. Amém. E aí eu olho para você, que é meu espelho, minha mentora, e é aquela que está a um nível acima. E você contando essas histórias, eu vejo, uau, ela também passou por essas dificuldades, né? E está dando certo. Então, com certeza, algumas mulheres vão romper hoje, ouvindo Amém. Esse nosso bate-papo, ouvindo essa história que começou aqui, foi para lá e voltou para cá, né? Mas a intenção é dizer que não é fácil servir ao Senhor, porque a nossa alma quer se intrometer, né? Os nossos traumas e debilidades, eles sempre vão existir de alguma maneira. Mas no Senhor, se a gente quiser, a gente é curada e é liberta, né? Amém. É verdade. E aí eu vejo que você está gerando uma pastora dentro da tua casa, que assim, que hoje já com 12 anos, na Radassa, ela faz muito mais do que pessoas que têm idade avançada, que conhecem ao Senhor há muitos e muitos anos. Então eu vejo que as suas atitudes do apóstolo, a essência de vocês, gera não só discípulos fora da tua casa, mas dentro da tua casa, né? Amém. Com certeza. Eu vejo o quanto é rico tudo isso, né? A sua história de vida, porque nos nossos filhos, né? Eles veem o reflexo do nosso viver, né? Da nossa história. Então, é bom demais tudo isso. Para nós é rico tudo isso, né? Que você se dispôs, porque também se você não tivesse ido, como disse o apóstolo, você é 50% do ministério dele, né? Como será que ele estaria hoje? Faltando metade. A obra de Deus nós só fazemos com amor, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Porque para Deus, nós não conseguimos fazer se não for com amor. E outra coisa assim que eu penso, eu acredito que você vai concordar comigo, é que a autoridade nós conquistamos, né? Assim, o respeito, o carinho, a autoridade mesmo, a gente conquista, a gente não impõe, né? Eu nunca tive que impor nada. Eu nunca calcei alguém dizendo assim, olha, sou eu que mando, né? Sou eu que sou a sua pastora. Eu me lembro assim que no começo eu achava muito engraçado as pessoas me chamar de pastora, de senhora. Eu tinha assim um choque muito grande, porque eu falava assim, meu Deus, mas senhora. Eu lembro que a gente tem até hoje, né, o Regis, o negão, que ele é um baita negão e ele às vezes ficava atrás de mim, me chamando de pastora, de senhora, e às vezes eu sentia vontade até de rir. Então, a obra de Deus, nós só conseguimos fazer se for com amor, por amor, e a autoridade não se impõe, se conquista, né, através das nossas atitudes, através daquilo que fazemos, através daquilo que as pessoas veem em nós.
Então, e a gente precisa ter o temor, né? Porque quando Deus nos chama, Ele coloca a vida das pessoas na nossa mão. Não sei se você já se sentiu assim, mas com a vida da pessoa aqui, você direciona ela, você vai ser uma voz que vai conduzir muitas vezes ela a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de juízes, né? Que a gente vai lá para julgar uma causa, quem está certo, quem está errado. E o Senhor, Ele sempre espera o nosso amor, a nossa humildade e, acima de tudo, o nosso temor. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que lembrar que tem um Deus nos assistindo e que Ele vai ou aprovar ou reprovar. Então, isso que você falou da Ana é algo assim que a gente nunca impôs para ela, né? Você vai ter que ser uma pastora. Esses dias falaram assim para ela: Ana, o que você vai querer ser quando você crescer? O que você vai ser? E ela disse assim: eu vou ser uma apóstola. E aí a pastora falou assim para ela: não, Ana, ser uma apóstola é uma vocação. Eu queria que você dissesse qual vai ser a sua profissão. Ela disse assim: não, você não está entendendo, eu vou ser vocação apóstola. Então eu quero ser uma apóstola, né? O que ela quer ser não foi porque a gente desejou que fosse assim. Claro, desejamos no nosso íntimo, né? Que ela siga o nosso exemplo, dê continuidade ao nosso chamado, ao nosso ministério. Mas por ela, né? Por aquilo que ela vê, por aquilo que ela presencia, por aquilo que ela vive. Outro dia uma irmã falou assim para ela: Ana, eu quero que a minha filha seja assim, igual a você. Aí ela falou assim para a moça: então, se você quer que a sua filha seja igual à minha, você precisa ser igual à minha mãe. Você está disposta a ser igual à minha mãe? Então ela vê a nossa renúncia, ela vê o nosso amor e a nossa entrega. Então os nossos filhos, eles vão querer nos imitar, não porque nós vamos impor para eles, mas porque eles veem que ser pastor é algo bom, né? Muitos filhos de pastores hoje são desviados, né? Nós vemos assim muitos líderes que não deram um exemplo dentro de casa. Então o filho de pastor, ele quer ser qualquer coisa menos pastor. Por quê? Porque já viu o pai chorar, já viu o pai ser humilhado, ser caluniado, ser abandonado no momento que ele mais precisou. Mas nós estamos vivendo uma geração onde nós vemos os pastores sendo resgatados, os valores, né, dos sacerdotes sendo colocados como algo tão importante, como algo tão lindo. Então, ser pastor hoje é uma chamada de honra, né? É uma honra poder ser sacerdote do Senhor, poder estar no altar do Senhor. Então, não é vergonhoso, né? Foi-se o tempo em que ser pastor era algo vergonhoso. Hoje nós temos alegria e é algo que nos dá honra, né? Então, nos dá muitos privilégios. Então, se você está desacreditada do seu ministério, do seu chamado, do seu pastoreio, eu quero dizer que tem um povo que te espera. Tem um povo que está sedento pelas tuas palavras, pelas tuas ministrações, pelo teu cuidado, pelo teu amor, né? E aquelas feridas, elas serão cicatrizadas, porque Deus te escolheu, Deus te chamou para cumprir o propósito do coração dele. Em nome de Jesus. Que lindo, que tremendo. Muito bom. Essa é você, essa essência é linda. Realmente você coloca o coração em tudo que faz, em tudo que fala, né? E a gente pode ver o Senhor através da tua vida. Por isso que a tua filha, né, tem crescido dessa forma.
E os discípulos, né, as gerações de vocês, eles são puro amor. A gente chega nessa igreja aí, é tanto amor, que a gente se sente de casa. É bom demais. Essa essência, né, a qual você, o apóstolo, possui, Ana Radassa, vocês espalham, vocês geram nessa essência. Isso com certeza agrada ao Senhor e isso gera frutos que permanecem, né? Frutos no amor. É assim que a gente tem que fazer mesmo. É uma renúncia diária, porém não é uma renúncia com dor, é uma renúncia com prazer, né? Cada renúncia que eu faço do meu eu em prol do outro, o Senhor me lota de um prazer, de uma gratidão, de uma satisfação muito maior do que se eu tivesse gastado aquele tempo para fazer algo particular para mim. Eu vejo dessa maneira, não é verdade? Amém, amém. E você também tem esse coração maravilhoso, um coração disposto a agradar a Deus, fazer tudo com muita excelência. Você e seu marido são excelentes naquilo que fazem. A igreja, nós pudemos ver a igreja nessa semana, vocês reformando, vocês investindo o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, né? O dinheiro da igreja. E a gente vê assim o amor e também a excelência, como vocês são pastores de excelência, né? E eu vejo assim muita fé no seu coração, na sua vida. Eu muitas vezes quando a gente conversa, eu saio muito edificada das nossas conversas, porque em todo tempo eu vejo você colocando muita fé em tudo que faz, em tudo aquilo que você acredita, né? E a gente vê assim a sua entrega, o quanto ela é verdadeira e o quanto ela é intensa, né? Você se entregou por inteiro, por completo, e eu fico muito feliz por isso. Então, ter você como discípula, com certeza é um presente dado por Deus a nós. Você é, assim, uma bênção, muito linda, muito especial. E o seu marido também tem superado, né? Tem sido um pastor segundo o coração de Deus. Então, eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, que vocês vão dar muitos frutos, que vocês vão ganhar muitas vidas aí em Bauru. E uma das características mais lindas que vocês têm é essa humildade, né? De pegar o carro e lá pregar para aquele povão sem teto, sem condições nenhuma. Eu fui aí na sua casa essa semana e eu vi um quarto cheio de sapato, cheio de roupa, né? Eu vejo nisso tudo Deus na sua vida, o quanto você ama amar o próximo, cuidar do próximo. Isso com toda certeza alegra o coração de Deus. Então, quando a gente está junto, eu aprendo muito com você, porque você é uma mulher de honra, uma mulher segundo o coração de Deus, de fé, né? Amém, amém. Estar na cobertura de vocês nos fez renascer, nos fez colocar para fora aquilo que o Senhor já tinha colocado em nós, sabe? Servir ao Senhor juntamente com vocês, em família, na cobertura de vocês, e tendo vocês e o ministério que vocês desenvolveram como modelo, fez toda a diferença na nossa vida. E realmente, assim, o ministério nos molda, né? Eu tenho visto o meu marido, conforme você falou, né, pastor Luiz Fernando, há 2 anos atrás, ele era uma pessoa. E hoje, ele é outra completamente diferente. Mas ele já conhecia Jesus. Ele já conhecia Jesus atrás. Porém, o ministério, a disposição para o ministério, nos molda de uma forma tão intensa, tão rápida, tão profunda. Porque assim, ou você se entrega,
ou você racha, morre, porque o diabo ele vai querer ele vai querer puxar, ele vai querer tragar antes que a gente desperte de novo para o chamado do Senhor, né? Então, ou você mergulha e deixa Deus fazer, ou morre. Então, nessa ele mergulhou e deixou Deus fazer. E isso me traz uma satisfação imensa, ao ponto de dizer que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E eu sei que daqui mais 2, 10, 20, 30 anos, nós vamos poder bater um papo e dizer, uau, tudo valeu a pena. É assim, né? Coisa mais boa, mais boa. E Deus sempre faz além, né? A mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Quando nós dissemos sim para o Senhor, né? Eu digo eu e você, a gente não imaginava a satisfação que isso traria, né? Nas nossas vidas. Então, é bom. E não dá para ser metade ou fazer pela metade, né? Ou é ou não é. Ou é ou não é. É verdade. No reino espiritual não tem muro, né? Então, você está totalmente no Senhor ou o inimigo já fisgou e a gente nem percebeu. Então, tem que estar mergulhada mesmo e o resto é Deus que faz. É sobrenatural. Apóstola Neuci. Apóstola Neuci Davi. Ai, que delícia! Que coisa mais boa poder dizer, eu sou tua discípula, você é minha mentora, você é minha pastora, e você é a minha amiga. É um conforto tão grande. E eu digo isso, mas eu sei que tem inúmeras outras mulheres que também sentem a mesma satisfação que eu em ser sua discípula, em ter você como pastora, mesmo não tendo vínculo de sangue. Porque dentro da visão celular nós estabelecemos alianças verdadeiras, né? A gente realmente vive aquilo que a palavra diz, que existem amigos muito mais chegados do que irmãos. Então, a visão celular, ela é tão tremenda, tão facilitadora nessa área, que nos dá uma nova família também, né? A família de Cristo. Então, você, mulher, que está nos ouvindo e que ainda não recebeu esse despertar, que ainda não se decidiu se entregar por inteira, tome essa nossa conversa como a sua motivação, né? Como o seu impulso para poder romper, porque eu sei que daqui a pouco tempo você vai dizer, poxa, valeu a pena, tremendo. Né, apóstola? Em nome de Jesus. Como eu te amo, sabia? Ai, meu Deus, eu te amo muito, muito, muito. Muito prazer de estar assim, nessa prosa boa. Também te amo muito. Apóstola, nós temos o compromisso de ficar 1 hora no cá entre nós. Então, o nosso horário já está quase encerrando. Eu queria orar rapidamente pela tua vida para te agradecer pelo tempo que você dispôs de estar com a gente. Mas eu queria que depois você orasse por todas as mulheres que ainda precisam romper, que ainda não tiveram essa atitude de coragem de se entregar por inteiro. Amém? Amém. Vamos lá, mulherada, orar por nossa apóstola. Tem tantas mulheres conectadas, eu não sei se você está vendo aí, mas tem tanta mulherada de Bauru, mulherada de Monte Sião, mulherada do Iguaçu, mulherada de Mojimirim, é tanta gente aqui. São Manuel, a pastora Dayana, São Manuel. Manuel, olha, tem muita gente aqui. Se a gente for ler, eu sei que nós não vamos dar conta. Até agora tem 285 comentários. Então, depois
Depois nós vamos dar uma lidinha aqui. Olha lá, a pastora Dayana, amo vocês demais, minhas maiores referências de amor, simplicidade, vida com Deus. Que nossa aliança cresça e se fortaleça até a volta de Jesus. Pastora Adriana, pastora Neuci. A pastora Dayana é uma fofura, né? Eu admiro muito essa mulher, guerreira também, destemida, se entregou de forma total, né, ao Senhor. Tem muita gente linda aqui conosco. Mulheres, agora eu te convido a nós orarmos pela nossa apóstola. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agora, Senhor, em comunhão, em união, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa apóstola Neuci. Essa mulher, ó Deus, que teve tanto desafio, que teve tantas barreiras emocionais, Senhor, e até mesmo ali, Senhor, na prática, para poder se entregar totalmente ao ministério, mas ela não olhou para si, ela não olhou para as circunstâncias, ela olhou para o Senhor e ela respondeu de forma favorável a esta chamada. Ela disse aqui, Senhor, no bate-papo, que o melhor sim que ela disse em toda a sua vida foi quando ela disse sim ao Senhor, quando o Senhor a chamou para servi-lo. Papai, ela dedica toda a sua vida ao teu serviço, ela entregou os seus dias para o Senhor, ela tem conduzido a tua família nos teus pés, Senhor, para estar na trilha que o Senhor lhes determina. Que o Senhor, papai, faça com que a apóstola Neuci seja ainda mais realizada, mais completa, seja uma mulher que tenha uma vida longa, que ela possa, Deus, ter as gerações que ela tem gerado, tanto no natural quanto no espiritual, e que isso lhe traga uma satisfação imensa. E o Senhor lhe traga prosperidade, Senhor, em todas as áreas da sua vida, na vida emocional, sentimental, familiar, financeira, Pai, física e espiritual. Deus querido, continua conduzindo a tua filha, a tua serva, pelo caminho que o Senhor planejou. Sabemos que ela não fará nenhum tipo de resistência, mas que os pés da tua filha, da tua serva, apóstolo Neuci, seja guiado e conduzido pelo Senhor, e que esse caminho seja o caminho do êxito, da vitória, da paz, da alegria, da felicidade, do regozijo verdadeiro, e que em todas as vezes que ela necessitar, Pai, de um refrigério, que ela necessitar de consolo, e necessitar, Senhor, ser carregada nos braços, que assim o Senhor o faça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu só queria deixar um versículo para vocês, que está lá em João 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, que você possa receber essa palavra, para que você possa dar mais frutos ainda, em nome de Jesus, para a glória dele, né? Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você vai orar pelo desatar dessas mulheres? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, através da tua unção, do teu poder, através do teu Espírito Santo, venha arrancar todo medo, toda insegurança, toda fragilidade, meu Deus. Todo bloqueio da alma, em nome de Jesus, toda vergonha, toda insegurança. Pai, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que nos usa de forma extraordinária. Então eu peço que o Senhor venha usar cada mulher que está aqui, nos vendo, nos assistindo. Meu Deus, que o Senhor coloque autoridade sobre elas, uma unção para curar os enfermos,
enfermos, para expulsar os demônios. Uma unção, meu Deus, para falar do teu amor, aquelas pessoas que estão desistidas, aquelas pessoas, meu Pai, que estão desejando morrer, que as tuas filhas sejam boca do Senhor aqui na terra, que elas possam usar, meu Deus, daquilo que o Senhor deu a elas, o amor, em nome de Jesus, que elas possam dar um basta às suas almas e que, meu Deus, nenhuma delas venha a ser presa, meu Pai, por limitações da alma, mas que elas sejam livres para fazer a tua obra, para pregar o teu amor, para ir, meu Deus, até os confins da terra, falando do Senhor. Meu Deus, que elas possam gerar discípulas, filhas do Senhor, dispostas, meu Deus, a se entregar por amor a ti. Que a tua unção, o teu refrigério, a tua alegria venha sobre elas, porque sabemos que quando fazemos as coisas do Senhor, quando nos entregamos para te servir, para amar pessoas, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida das nossas coisas particulares, o Senhor cuida da nossa família, da nossa casa, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Então eu profetizo que todos os desejos do coração das tuas filhas sejam respondidos pelo Senhor de uma forma milagrosa, em nome de Jesus. Oro também pela vida da pastora Adriana, e eu peço, meu Deus, que o Senhor capacite-a de uma forma poderosa, que o Senhor coloque sobre ela a sabedoria vinda do Senhor, vinda do teu trono. Usa o teu filho, usa esta família, Pai, que eles possam pregar o teu amor, pregar o teu evangelho, que vidas se rendam a ti, que eles possam povoar o céu de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Dê a eles alegria, paz, prosperidade, dê a eles refrigério, meu Deus. Faz com que todas as vontades e os desejos do coração deles venham ser respondidos por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Ai, que delícia! Que tempo de privilégio! Muito bom, né? Eu digo que quem está sabendo aproveitar a quarentena vai sair dela muito mais fortalecido, né? Vai sair dela revigorado, porque é um tempo de oportunidades que nós não tínhamos, né? Não tínhamos tempo, não tinha, a agenda já estava cheia demais. Então, Deus é bom, né? E tudo dá um propósito. Muito bom. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, com toda certeza. Eu fui muito enriquecida por ele e todas as mulheres que aqui estavam conosco também, né? Mulherada, ai, que delícia! Muito obrigada por vocês que estão conosco, né? Algumas chegaram um pouquinho depois, outras ficaram desde o início, mas tem uma mulherada aqui, ó, uma renca, como dizem, né? Todas estão mandando beijo, agradecendo. E eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos do nosso bate-papo de hoje. Muito rompimento vem por aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito Foi uma obrigada. alegria, um prazer estar com você e com todas vocês, em nome de Jesus. E nós vamos ouvir falar muito de vocês, em nome de Jesus. Uhul! Amém! Tá ligado? Isso aí. Apóstola, um beijo. Beijo! Um beijo bem instalado, um abraço apertado, muito bom. E nós estamos por aqui, eu creio que nesse domingo a gente já vai conseguir fazer o culto presencial na igreja, né? Que saiu o decreto que vai ser liberado. Então vamos mandando notícias, tá bom? O livro do apóstolo tem sido um sucesso de vendas, né? Tem sido muito bom, o pessoal está amando, é uma leitura gostosa e tem edificado muitas vidas também. Eu creio que logo nós vamos precisar de mais exemplares aqui em Bauru. Que Deus te abençoe, obrigada pelo seu
tempo, pelo seu carinho, pelas suas palavras. Um beijo na família, beijo na Radassa, coisa mais linda da titia. Beijo no apóstolo, que Deus abençoe esse varão valoroso. Amo vocês e até mais. Até, beijo em todos, te amo. Também te amo. Beijo, mulheres. Tá. Até mais. Graça e paz. Tchau. Tchau. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o